Vamos fazer essa conexão agora. Vou chamar a Marina. Marina, se apresenta, conta pra gente como está sendo esse momento para você. Oi, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito ansiosa também para ouvir todo mundo, tá conectada com todo o público da Feira Preta. Bom, eu empreendo eu já tenho a Masi há uns 10 anos, ela formatada do jeito que está, vai fazer 6 anos no começo do ano que vem. E ela já passou por muitos processos, assim. Hoje a gente está mais estruturado como agência e também desenvolvendo algumas outras frentes de negócio. Embora a gente continue sendo pequeno, né? Eu trabalho com o meu marido e sócio na agência e a gente atende pequenos e médios empreendedores para potencializar negócios mesmo, trazer a comunicação como força de posicionamento, de vendas e de representatividade. Então a gente trabalha com as entregas de marketing tradicional, mas a gente opta sempre por ter uma escuta mais ativa para conseguir entender a necessidade desse cliente e entregar de fato o que ele precisa. Eu sou mãe do Gael, que tem 3 anos, e o Ian, que tem 3 meses. E é uma loucura empreender num momento como esse, que está todo mundo trabalhando em casa, estudando de casa, mas ao mesmo tempo é uma delícia de olhar o desenvolvimento, estar mais perto e acompanhando cada uma das novas descobertas, assim, né, deles. E é bom também da gente ter sempre a esperança e a errar e acertar no caminho da educação das crianças, né, mas sempre acreditando no modelo de educação que a gente teve, que a gente traz e quanto a gente pode entregar pessoas melhores para o mundo, né? Eu acho a maternidade muito potente nesse sentido, do quanto a gente pode transformar o mundo por meio da educação que a gente dá para os nossos filhos. Sim, e eu fico ouvindo você falar e eu fico pensando como que você faz para conciliar mesmo, assim, né? São 2 pequenos, né? Então demanda muita atenção. Como que está sendo essa rede sua também por conta da pandemia? Acredito que ela reduz, né? A gente ficou, no começo da pandemia, a gente ficou isolado só esse meu núcleo familiar, eu, meu marido e os meus filhos. E aí foi mais complexo, porque foi uma mudança muito brusca para todo mundo, de ninguém mais sai de casa, espaço pequeno, como a gente vai organizar para que todo mundo tenha a sua rotina mantida. É muito difícil de manter rotina, mas rotina é um ponto crucial para criança especialmente, né? Quando você muda a rotina de uma criança, você tira completamente ali tudo que ela tem de segurança no dia a dia. Então foi mais complicado, a gente foi se adaptando e para o Gael, que é o meu filho mais velho, além de ter toda essa mudança física e de rotina, ele ainda teve que se acostumar com a ideia de ter um irmão, né? Eu estava grávida e aí a barriga crescendo e a gente explicando para ele que ia chegar um irmão. E aí como que ficava tudo isso. Então, os meus pais participam bastante, os meus pais, meus irmãos participam bastante, a gente é um núcleo familiar muito próximo, e a gente estava sem se ver, só se vendo por vídeo, e aí a gente optou por passar, quando todo mundo estabeleceu um período de quarentena, e aí eu, meu marido e os meninos fomos passar um tempo com os meus pais no interior de São Paulo, e aí deu uma boa aliviada na rotina de todo mundo, eu acho que até para desestressar essa mudança tão brusca, essa virada de chave tão brusca, sabe? E aí as coisas se ajeitaram melhor. Mas é isso, assim, a gente vai adaptando o horário, então tem dia que eu não consigo trabalhar na parte da manhã, como eu gostaria, por conta das demandas que são maiores, né? Mas aí eu trabalho até mais tarde. Então é adaptando e também deixando que eles participem dessa rotina, até para mostrar que o trabalho não é um peso, né? A gente faz o que a gente gosta de fazer e o trabalho tem um valor para tudo, um valor no nosso desenvolvimento, um valor na nossa família, é o que traz dinheiro para casa. Então a gente também vai mostrando que não é ruim trabalhar e que a gente precisa trabalhar para conseguir conquistar nosso espaço, conquistar as nossas coisas. Sim. E aí, Marina, me fala também sobre como que a Masi chegou até essa questão da acessibilidade. Eu acho fantástico, assim, é um olhar, é um cuidado muito bonito, porque até a minha outra pergunta vai de encontro com isso também, né? De entender esses processos. Aí você já quer falar pra gente, fazer a sua apresentação?
Quero. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes de Tá. compartilhar minha tela, já vou começar falando sobre acessibilidade. Então, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Marina, eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelo crespo, escuro, ele tá preso para cima, embora não esteja aparecendo muito. Eu tô de batom e tô usando uma roupa estampada com fundo marrom, tons de verde e tons rosados, terrosos. Atrás de mim tem uma estante que é marrom médio e tem do lado direito fotos, do lado esquerdo 2 esculturas, uma de um homem negro mais alto, uma de uma mulher negra grávida, ela segura a barriga, e também mais algumas fotos. Ali na região acima, na parte superior da minha estante, tem alguns livros diversos e outros objetos. Por que eu fiz isso? Porque se tiver uma pessoa com deficiência visual assistindo o nosso painel agora, ele vai saber quem está falando com ele e qual é o cenário que essa pessoa tá. Então, sou eu, Marina, falando com vocês. Eu estou usando um fone de ouvido branco e o fio do fone está à frente do meu colo. Eu vou compartilhar minha apresentação e a ideia é da gente falar um pouquinho desse lugar da comunicação, falar da importância dela e aí em toda a apresentação eu vou trazendo insights de acessibilidade, tá bom? Então, como eu estava falando, né, a minha apresentação, eu sou Marina, eu sou comunicóloga, eu tenho 15 anos de experiência em diferentes frentes de comunicação. Comecei minha carreira com trabalho de audiovisual, atuei bastante no terceiro setor e é daí que vem essa força de acessibilidade. Trabalhei já com causa da pessoa com deficiência física e também da pessoa com deficiência visual. Sou mãe da Amora, que é a minha cachorra, a minha primeira filha, sou mãe de pet, e tenho 2 meninos, o Gael e o Ian, e sou fundadora e CEO da Mase Comunicação e Marketing. Então, a gente vai falar de comunicação digital e para todos. Aqui também é um outro insight de comunicação inclusiva. A gente tende a dar gênero para tudo que a gente está falando. Então, é a menina, o menino, mas tem uma parcela da população que não se identifica com nenhum desses gêneros. E aí, quando a gente usa, é muito comum da gente ver todos escrito com arroba, porque aí você neutraliza gênero, ou com X, porque você também neutraliza gênero. Mas essa comunicação, embora ela represente essa parte da população que não se enquadra em gêneros, ela exclui as pessoas com deficiência visual que fazem a utilização de leitor de tela para ter acesso àquela informação. Por quê? Porque o leitor não vai identificar que é uma palavra neutra. Ele vai identificar que é uma palavra que está com a escrita errada. Então, ele vai ler tode@s. E aí, as pessoas com deficiência visual, elas usam o leitor de tela com velocidades diferentes, até mais rápido do que a gente fala. E aí a palavra fica errada, então a comunicação trunca para essas pessoas. Então já tem um grupo de pessoas utilizando o E para neutralizar as expressões, né, as palavras, e assim ela fica, o leitor de tela consegue passar e ela também abarca, representa as pessoas que não se identificam com gêneros, tá? Então, neutralizar a comunicação, neutralizar gênero na comunicação é importante, mas também é importante pensar em quem está recebendo essa informação, como ela vai ler essa informação. Esse slide que eu estou passando agora, ele é um slide amarelo, tem 2 semicírculos, um na parte inferior esquerda, um na parte superior direita, e no centro do slide está escrito comunicação digital e para todos em preto. Então, aqui é o Festival Feira Preta, é um slide também com fundo amarelo, o logo do Festival Feira Preta 2020, também com semicírculo no canto inferior esquerdo e no canto superior direito. E tem uma citação que é: quando você subestima o que você faz, o mundo vai subestimar quem você é. E eu acho muito forte essa citação, que é da Oprah Winfrey, uma comunicóloga, mulher preta, que transformou um formato de televisão. Ela é muito forte, uma figura muito forte na comunicação. E aí, quando você tem figuras muito fortes, ela acaba sendo do mundo, né? E a história da Oprah, para mim, representa muito disso. O quanto a gente consegue ultrapassar barreiras quando a gente acredita no que a gente faz, quando a gente não se subestima e quando a gente ocupa os nossos espaços de direito.
Aí aqui eu tenho um slide com fundo preto, escrito em amarelo, a comunicação. Comunicação é um substantivo feminino. Olha a potência dessa palavra. É muito potente. Pelo dicionário, ela é definida como a arte de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Isso é muito ali no começo, no núcleo da comunicação. Isso se transformou demais, especialmente com o avanço da tecnologia e com a comunicação digital. Hoje todo mundo manda mensagem e todo mundo recebe mensagens ao mesmo tempo. A gente não faz mais monólogos, a comunicação não tem uma única via hoje. A gente participa e as comunidades estão ganhando muita força em tudo. Então uma marca não fala mais sozinha, ela não fala o que ela quer que a gente entenda. Ela fala de uma maneira, ela passa a mensagem dela falando, claro, qual é o objetivo daquela mensagem, mas o mais forte é como a gente participa dessa construção hoje em dia. Tem mais um slide com fundo preto e escrito comunicação por quê, em amarelo, e aí tem em tópicos, em lista. Comunicação porque é um direito, e é um direito de todos se comunicar, é um direito assegurado por lei, é um direito nosso de ter acesso à informação. A comunicação é um reconhecimento. Por meio da comunicação, a gente consegue analisar cenários, a gente consegue reconhecer pessoas, reconhecer o público que está interagindo com a nossa marca. É importante para a gente encontrar representatividade e a gente tem mesmo que ocupar esses espaços e trazer, mostrar que nós temos nós somos competentes. É importante da gente mostrar a nossa competência para ocupar esses espaços, para também trazer novas pessoas para ocuparem esses espaços conosco. É uma conexão, porque é isso, você se comunica para socializar, você se comunica para fazer parte, e a comunicação é muito importante para quando a gente quer vender algum produto, algum serviço, que é o que a gente produz na nossa vida. Comunicação para quem? Então, comunicação para todas, para todos, para todes, sem distinção e de acordo com o público que a gente atende. Voltando um pouquinho na questão da acessibilidade, no Brasil a gente tem mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Em 2006 teve uma convenção da ONU pelo direito das pessoas com deficiência e vieram duas coisas muito bonitas dessa convenção. Claro, além de todos os direitos assegurados, vieram duas questões muito fortes. A primeira delas é que todas as outras terminologias que eram utilizadas, pessoas com necessidades especiais, portadores de deficiência, o deficiente, foram deixadas para trás. E o acordo é de falar que existem pessoas com deficiência, porque a deficiência é uma característica da pessoa, assim como todos nós temos diversas características. A deficiência é mais uma característica daquela pessoa. E assim você traz a pessoa para o centro da conversa. E a outra coisa muito potente que saiu dessa convenção da ONU é o nada sobre nós sem nós. Então, a gente não pode não respeitar o lugar de fala de ninguém, e a mesma coisa acontece com as pessoas com deficiência. Então, tudo é validado por uma pessoa com deficiência, todas as decisões são tomadas com a participação das pessoas com deficiência. Então, são duas forças muito grandes que vêm com acessibilidade e que impactam em absolutamente todas as nossas ações. Comunicação para quem? A gente tem uma grande diferença, e bastante gente tem dúvida, na diferença do que é público-alvo e o que é persona. O público-alvo a gente define com algumas informações mais demográficas. Então, onde essa pessoa está, qual é a faixa etária desse público, é um público formado por homens, mulheres, tem gênero. E aí você consegue ir colocando outras informações que sejam mais pautadas em dado. Quando a gente está falando de persona, a gente está falando de uma pessoa que é o nosso perfil de público ideal e a gente coloca as características dessa pessoa. Então eu quero falar com mães empreendedoras, eu quero falar com mulheres pretas, eu quero falar com mulheres indígenas, eu quero falar com pessoas com deficiência. E aí você cria uma persona, você desenha essa pessoa ideal, trazendo muitas características. Tem gente que coloca signo e ascendente para a persona. Tem gente que coloca qual é a cor preferida, qual é o prato preferido. Isso tudo depende muito da sua construção e do que você vai oferecer para essa pessoa, que é o ideal de público que você tem para o seu produto, para o seu serviço, para a sua marca. E onde a gente vai fazer essa comunicação?
você precisa estar onde o seu público está. Antes, quando a gente tinha as mídias tradicionais, era muito difícil para pequenos empreendedores, né, pequenos empresários, pequenos negócios, alcançarem um grande público, porque a comunicação nos veículos tradicionais, televisão, rádio, jornal, revista, eram muito caras, esses espaços eram caríssimos. E aí isso mudou muito a partir do momento em que as redes sociais começaram a ganhar mais espaço e democratizar essa possibilidade de você fazer sua propaganda para o público. E aí surgiram diversas redes sociais. Então tem lá o Instagram, o Facebook, o Twitter, tem o YouTube, tem o WhatsApp, tem Telegram. Eu preciso estar em todos os lugares? Não. Você precisa saber onde o público está e estar nesse lugar onde o seu público está e fazer uma excelente comunicação e se conectar de fato com o seu público nesses canais onde eles estão. Não adianta você ter todos os canais digitais disponíveis e não conseguir dar conta de se comunicar com o público, de manter um relacionamento. Comunicação hoje é muito do relacionamento, comunicação de marca, né? É muito do relacionamento que você estabelece com o seu público. Então, esteja onde eles estão e valorize esse espaço, tenha recorrência, tenha frequência, tenha consistência, coerência e coesão na comunicação para construir um posicionamento forte e engajar o público de fato da maneira com os seus objetivos de negócio. A comunicação não faz milagre. Não dá para fazer milagre com a comunicação, nem com o marketing. Eles precisam estar sempre muito alinhados com a sua estratégia. Quais são os objetivos do seu negócio? Qual é o seu plano de negócios? Qual é o seu diferencial? A comunicação ela vai dar destaque, o marketing também vai dar destaque para o seu diferencial e para o que você quer contar para o seu público a partir dali. E aí a comunicação na prática. Tem muita ferramenta gratuita para vocês utilizarem para fazer essa comunicação. E tem esse ponto de converse muito com outras pessoas, é fundamental para você entender se o que você está falando é o que de fato as pessoas estão entendendo, se para quem você está falando é de fato para quem você quer falar. E aí conta tudo muito no conjunto, né? Desde o design, o que você quer mostrar para essas pessoas, como você vai dar acessibilidade. Então, fazendo a descrição de imagem, como eu fiz com os slides, como eu fiz a minha autodescrição, tendo vídeo, colocando legenda, porque tem muitas pessoas com deficiência auditiva que consomem conteúdo e eles não vão conseguir escutar, porque eles tiveram uma perda auditiva. Então tem a legenda para que eles possam ler aquilo. Os que foram alfabetizados, né, em português, eles vão conseguir ler. Mas também tem uma parcela da população, da comunidade surda, que a primeira língua é Libras. Então a janela de Libras também é muito legal de você colocar na sua comunicação. E aí existem ferramentas gratuitas para você fazer isso. A descrição de imagem você vai fazendo e vai desenvolvendo isso na prática, que é, olha essa imagem, qual é a mensagem principal dela e descreve. Descreve de uma maneira clara, simples e objetiva, sem colocar juízo de valor. Então eu não posso falar que a Tuane tem um sorriso lindo, um olhar lindo, porque essa é a minha opinião. Então eu tenho que falar como ela está sorrindo, para onde ela direciona o olhar. E aí você consegue fazer isso nas próprias ferramentas digitais. A maioria delas hoje já tem a ferramenta de acessibilidade. Então o Instagram, quando você faz post, tem ali uma configuração avançada que você tem a questão da acessibilidade, você escreve essa legenda. Existem hoje as hashtags, né, para cego ver, para todos verem, que aí você faz a descrição na legenda do post, se isso for do seu interesse. Tem um recurso muito legal para a gente testar a navegação no celular, como uma pessoa com deficiência visual faz, que é no próprio celular, nas configurações, tem a acessibilidade, tem a ferramenta lá de leitor de tela, e aí a navegação é diferente, então é legal de se colocar no lugar das pessoas com deficiência visual para ver se o seu site está acessível. Muitas dessas plataformas de site pré-prontas, elas oferecem já uma adequação para acessibilidade. A acessibilidade nos canais digitais é lei. A gente tem a Lei Brasileira da Inclusão, LBI, que é de 2015, que obriga a acessibilidade na comunicação. E pouquíssimas pessoas fazem, cerca de 2% só dos sites brasileiros têm acessibilidade.
A Prefeitura de São Paulo oferece um selo de acessibilidade se o seu site passa por uma avaliação, se ele alcança no mínimo 95% de acessibilidade, ele recebe um selo atestando que você é uma empresa inclusiva, que se comunica de forma inclusiva. Existem ferramentas pagas que também fazem isso, que colocam avatar de intérprete de Libras, então ele vai ler todo o conteúdo do seu site pela língua brasileira de sinais. E aí tudo depende muito de qual momento você está na sua comunicação. O importante é saber que existem 45 milhões de pessoas com deficiência, esses dados são do censo do IBGE de 2010, e que essas pessoas todas consomem como todas as pessoas do país, elas consomem produtos, consomem serviços, e muitas vezes o seu serviço é exatamente o que aquela pessoa está procurando, mas ela não consegue ter acesso à sua informação. Então, a comunicação também é um exercício de empatia, de você se colocar sempre no lugar de outras pessoas e de você ampliar essa possibilidade de trazê-las para um novo contexto. E esse novo contexto a gente quer uma sociedade inclusiva de fato, então a gente tem que começar pelo nosso trabalho. E aí aqui termino com o logo da agência, tem os meus contatos e eu fico super à disposição de quem estiver assistindo tiver qualquer dúvida. Falei aqui um resumo bem rápido, mas quem quiser aprofundar mais esse assunto, fiquem à vontade de entrar em contato comigo. Enquanto você estava falando, eu fiquei pensando, né, como que as pequenas empresas, elas podem tornar esses canais acessível, né, através de qual é o primeiro passo, né? Porque enquanto você estava falando, eu fiquei pensando na Compre mesmo, né? Como tornar ela também acessível para esses 45 milhões, né? Que está aí também. E olha, pode falar, desculpe. Ferramentas, quais são as dicas assim para a gente já começar assim, ó, que é possível eu no próximo post eu já tornar ele acessível. Vamos lá, então, por onde começar com a questão da acessibilidade? Primeiro que, assim, é muito difícil da gente conseguir cobrir absolutamente todas as pessoas, porque cada uma vai conseguir ter acesso àquela informação de uma maneira. Então, vou dar 2 dicas aqui, que são por onde eu começo. A primeira é a descrição de imagem nas fotos todas que vocês vão postar. Então, tem lá... e tem um negócio que é muito legal e que quase ninguém presta atenção. Muitas empresas já aderiram para cego ver, para todos verem, descrição de imagem nos posts. Mas a maioria delas nunca fez a descrição do seu logo. Então, tem pessoas com deficiência visual que se relacionam com a sua marca e não fazem ideia do seu logo, de como é o seu logo, de como você se apresenta como ícone para as pessoas. Não fazem ideia. Então, é muito importante sempre fazer a descrição do seu logo. Na descrição de imagem, como você faz a descrição de imagem? Quando você vai descrever uma paisagem, é sempre você passar qual é a principal mensagem daquela imagem. Então, é uma imagem de uma praia, você está querendo mostrar a praia, então você vai descrever como está aquela praia, como está aquela situação. Sempre que tem pessoas, e aí isso é muito para o geral, mas sempre que tem pessoas, você começa sempre descrevendo de cima para baixo. Então, eu sou a Marina, sou uma mulher negra, tenho cabelos escuros, crespos, eles estão presos para cima, porque aí você vai ajudando a pessoa a formar a sua imagem. Se eu falar, eu sou a Marina, sou uma mulher negra, estou vestindo um macacão, atrás de mim não sei o quê, meu cabelo é crespo, vira uma banana, e aí você fala, calma, me perdi, começa de novo. Então, sempre de cima para baixo, e o mais importante da descrição de imagem é qual é a mensagem principal daquela imagem, e é por ali que você começa a descrição. Então, sempre que tem pessoas, são as pessoas. Então, como essas pessoas são e estão. É uma paisagem? O que tem de mais importante naquela paisagem para você começar? Uma outra dica legal para descrição de imagem é nunca falar ao lado dele, porque ao lado dele quem? Minha que estou lendo ou da pessoa que está na imagem? Então, é do lado esquerdo, do lado direito, na parte superior, inferior, o texto tem cores, qual é a cor daquele texto? E aí a segunda dica você pode colocar na legenda do seu post, então escreve o que você quer colocar e aí embaixo coloque aí, você opta por usar as hashtags para cego ver, para todos verem, ou você opta por colocar na própria ferramenta de acessibilidade das ferramentas que já existem, e aí você usa e coloca lá, a pessoa vai passar com o leitor de tela e vai ter acesso à informação.
sempre que tiver vídeo, tentar ao máximo colocar legenda de vídeo. Existem alguns aplicativos, e aí depende muito do tipo de equipamento que você usa, mas existem alguns aplicativos que fazem a legendagem de maneira automática. E aí você pode corrigir a grafia que às vezes não está correta. Então você corrige, aí as versões gratuitas aparecem com o loginho, né, geralmente no quadro do vídeo, mas é super possível de fazer. Então essas são duas super dicas para começar com a acessibilidade. Agradecer demais essa conversa, Marina, porque a gente não tem noção, né, do quanto isso se a gente levar para o lado da sensibilidade mesmo, né, porque às vezes a gente não percebe, né, a gente acaba passando e não tem esse olhar, mas é um olhar muito cuidadoso que eu acho que é importante a gente ter como até pequenos empreendedores mesmo, porque a gente vai ser grande, né, então já crescer com essa cabeça, crescer com essa essência mesmo de olhar para todos, né, para todos, que é Olhar para essencial. todos, é isso. É construir a sociedade que a gente acredita, que a gente quer deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? É ter essa esperança sempre no futuro, que o futuro vai ser muito melhor do que o que a gente está vivendo agora. E como a gente pode contribuir para que esse futuro de fato seja melhor, né? Sim, demais. Agora, né, muito obrigada. Depois eu te chamo de novo. Vamos chamar agora para compor o bonde, Natália, tá por aí? Natália Grilo, da Preta Velha. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. A Natália vai falar para a gente um pouco sobre a ancestralidade, né? Sobre esse empreendedorismo das mulheres negras, né? Que começou lá atrás. Fique à vontade. Muito obrigada. Obrigada, Marina, pela aula. É um assunto que a gente não costuma ver muito por aí e é fundamental, né? Vou prestar atenção nas minhas práticas a partir de agora, com certeza. E, enfim, indicar também, né, o seu empreendimento para as empreendedoras e empreendedores que chegam aqui. Muito, muito bacana o trabalho, parabéns. Seguimos juntas, muito obrigada. Axé. Também vou começar me apresentando por mim mesma, né? Eu fui apresentada a partir do Preta Velha, né? Então vamos por aí, acho que é isso, assim. O Preta Velha é um canal, né? Um perfil no Instagram onde eu gesto 1 milhão de coisas, mas que também estão divididos em outros perfis, né? Mas, no geral, assim, eu pesquiso tradições, né, e culturas negro-africanas, tanto no continente africano quanto aqui na diáspora. Dentro de todos esses eixos que eu trabalho, né, nasceu um fruto bem bonito recentemente, que foi a revista de Cheiro, que é um periódico digital, né, o primeiro do país a versar sobre estéticas, né, e símbolos e códigos tradicionais africanos, a fim de servir mesmo como um banco de dados onde as pessoas possam acessar e ter referências saudáveis e confiáveis dos assuntos que giram em torno das tradições africanas. Então, eu tenho empreendido a partir das minhas pesquisas, que acabam se tornando cursos, palestras, curadorias, mentorias, consultorias, enfim. É uma série de atividades que tem aí nesse guarda-chuva. Mas eu, né, começo a minha carreira como educadora, então acho que por isso eu consigo aliar de forma bacana aqui essa parte educativa, né, com o empreendedorismo. É claro que eu também trabalhei durante muito tempo no telemarketing, então isso me ajudou a formar um pensamento de vendas, de estratégias, né, de atendimento, né, de comunicação, a comunicação bacana com o cliente, com a cliente, enfim. Então são coisas que a gente vai carregando na bagagem, que ajudam, né, no desenvolvimento do nosso trabalho. Então, hoje eu sou, dentre outras coisas, também sócia
do estúdio Hong Kong, que é uma produtora de animação criada pelo meu esposo, Adriano Cipriano, e que hoje a gente tem recriado, né, estratégias para trabalhar juntos, o que é bem bacana. Mas hoje eu vim falar de um assunto específico, que é empreendedorismo negro a partir do matriarcado, sabe? A partir do ventre, a partir da mulher que é mãe, tá? Vou fazer uma fala curtinha, o assunto é bem amplo, é difícil sintetizar, mas eu quero começar fazendo uma provocação, né, e trazendo uma premissa que diz que o mercado tradicional africano nasce da espiritualidade e do ventre. Então, essas duas potências, né, movimentam o surgimento do mercado e a sua manutenção. Isso é bem poderoso porque a gente vive numa sociedade onde o protagonismo da mulher, sobretudo da mulher preta, é bastante apagado, silenciado, né? Enfim. E aí a gente se depara, então, com o fato, né, de que foram mulheres negras, mães, que criaram a dinâmica do comércio popular nas capitais brasileiras, durante o Brasil colônia. Então isso é muito forte. Essa informação costuma deixar as pessoas um pouco desnorteadas, assim, tipo, como eu não sabia disso, né? Como é que isso acontece, como funciona? Então hoje, acho que um cheirinho, assim, de longe, né, do que seria toda essa herança, estariam impressos no que a gente entende hoje por baianas do acarajé. Então essas mulheres que, para quem vê atualmente, imagina que são figuras quase que folclóricas, né, do Pelourinho, e que estão ali muito mais para uma constituição de um imaginário turístico e tudo mais, poucas vezes consegue dimensionar a importância que teve, né, esse ofício e essas mulheres na estruturação mesmo de uma lógica de comércio que estava fora, né, da alçada da coroa, né, do império, enfim, e que estava forte, pulsante nas periferias, nas margens, nas ruas, né, ou seja, com o grosso da população. É interessante a gente pensar, então, a partir da tradição iorubá, que nos é mais próxima. E aí, de cara, eu já digo, né, que a tradição iorubá nos traz algumas histórias, alguns itãs, né, que narram o nascimento do mercado como algo que foi parido pelas mães ancestrais, que a gente aqui chama de Ami, né, elas são aquelas que o nome não podem ser pronunciados, as senhoras da noite, as mulheres pássaro. E elas foram as primeiras feirantes, né? Elas pariram o mercado. Então, o mercado como filho, né, de mulheres, e elas botam ali no mercado, a partir de alianças, acordos, enfim, elos construídos. Exu, né, que foi o primeiro ser criado como o senhor do mercado. E aí, nessa condição, ele tem um caminho específico que a gente conhece como Olojá. Então, o Olojá é Exu quando passeia pelos mercados, quando detém os seus domínios, quando cuida e zela pela ordem. E Exu, ele protege o mercado justamente porque ele é o orixá mais próximo da humanidade, né, da materialidade. E o mercado, segundo um provérbio Igbo, da Nigéria, o mercado é o mundo e o mundo é o mercado. Dessa forma, a gente entende o mercado como um espaço que representa de forma micro toda a grandiosidade do universo, né? Sobretudo a grandiosidade do planeta Terra. Então, ali as coisas são replicadas, né? Na feira, no mercado, a feira de rua mesmo, como a gente conhece, circulam pessoas de todos os tipos, com os mais diversos interesses, buscando sanar suas necessidades. De um lado tem os feirantes, os comerciantes, os empreendedores que estão ali também, né, querendo escoar os seus produtos e sanar as suas necessidades. Então existem interesses em comum e as relações vão se dar a partir da troca, né? Sabemos que a sociedade iorubá é uma sociedade, assim como
né, a maior parte das etnias africanas, são sociedades que valorizam muito as relações humanas, né? Valorizam muito as trocas, valorizam muito a coletividade e, por isso, prezam pelo equilíbrio das posições, das energias, dos desejos, dos intuitos, enfim. Dessa forma, estar na feira aprender, né, evoluir, seguir um passo acima, né, adentrar o mercado na verdade, adentrar uma vasta floresta repleta de símbolos que nos auxiliam no bem viver. Então, a gente entende, né, o empreendedorismo nas tradições iorubá como um valor moral e civilizatório, tá? Que é ensinado a todos os membros dessa etnia, sejam homens ou mulheres. Só que existe uma dinâmica muito feminina dentro desses mercados, né? Uma dinâmica de trabalho. E não só na tradição iorubá, em diversas tradições do continente africano. Mas falando especificamente da tradição iorubá, essas mulheres ocupam esses lugares numa divisão sexual do trabalho que se deu muito a partir da colonização, mas que carrega muito do espelhamento que esses mitos, que esses itãs, que essas histórias, melhor dizendo, têm de peso sobre a sociedade, né? Sobre aquela sociedade. Então, as mulheres são as feirantes primordiais, são as mercadoras por excelência. Inclusive, elas fazem todo um esquema que possibilitam a sua autonomia, que é, por exemplo, comprar do marido toda a produção que vai ser vendida no mercado, porque o que é vendido no mercado por essas mulheres na verdade, a produção familiar. Então, elas representam o clã, né, nas ruas, nas feiras. E aí a gente vai ver uma feira, um mercado, né, repleto de mulheres que representam clãs, e cada clã tem o seu ofício tradicional, sabe? Que esse clã desenvolve desde que o primeiro, né, da sua etnia existiu, o primeiro da sua família existiu, o seu ancestral primordial existiu, né? Então, essa coisa da concorrência também ganha um outro peso, né? Porque a gente está falando de um empreendedorismo, então, que é, na verdade, uma tecnologia ancestral que foi legada pelos deuses, pelas deusas, no caso, e que as mulheres por consequência, né, dão continuidade. E aí, ao longo das gerações, elas vão reatualizando, né, restartando essa tecnologia, e assim ela vai se adequando aos novos tempos, vai, né, evoluindo ao passo que essas gerações também evoluem, né? Então, a gente está falando de mercadoras que não empreendem por necessidade, mas que empreendem por uma herança. Essas mulheres são as nossas ancestrais, né? Nós estamos falando de mulheres que vieram para cá e trouxeram para o Brasil toda essa riqueza, né, de sabedorias e conhecimentos do lidar com o outro, da persuasão, da negociação, do diálogo, né, da mediação de conflitos, da guarda de segredos, né? Foi no tabuleiro dessas mulheres que aqui foram conhecidas como ganhadeiras que se deram revoluções, como, por exemplo, a Revolta dos Malê, né? Luísa Maim era feirante, era mercadora, de seu tabuleiro muitas revoluções eclodiram. Então a gente vê, por exemplo, Manhaninha, né, comprando o seu primeiro pedaço de terra, de onde viria, né, um dos terreiros mais ancestrais que a gente tem. A gente vê Manhaninha comprando o seu primeiro pedaço de terra com o dinheiro que ela conseguiu vendendo seus quitutes. Tá? A gente vê a mãe de Abdias do Nascimento como a doceira mais importante da cidade de Franca e que subsidia, né, a educação do seu filho, que vem a ser uma das pessoas mais importantes do Brasil, né, não só pessoa preta, mas pessoa no geral, né, como ícone, um político, um pensador, enfim, um ativista. Ela subsidia, né, a educação do filho com o dinheiro dos seus quitutes. Então, se a gente vai buscando essas
essas pistas de onde parte, né, o empreendedorismo negro, a gente vai entender, na verdade, que essa palavra empreendedorismo nem lhes cabe, assim, né? Então, a gente está falando de um ofício mercante, né, de mulheres mercadoras, muito mais do que empreendedoras, né? E são mercadoras muito mais que empreendedoras porque trabalham a partir de suas espiritualidades, vendem o que são designados pelos seus orixás, escoam os produtos de suas famílias, movimentam a sua rua, o seu bairro, a sua vila, né? Então a gente está falando de autonomia regional, local, né? Que é muito mais interessante, real e palpável do que algumas utopias que a gente costuma criar ao longo do dia de querer mudar o mundo, mas não conseguir, por exemplo, organizar uma feira na nossa rua, né? No momento onde as feiras são caçadas, né? Destruídas, porque hoje em dia a rua é lugar de carro e não de pessoas. Principalmente de pessoas se relacionando, né, se olhando no olho, dialogando, trocando e encontrando o equilíbrio das energias para que ambas as partes saiam ganhando, saiam bem, né? Tanto o feirante com o bolso cheio e o tabuleiro vazio, quanto o cliente com a sacola cheia e um pouquinho no bolso também, que é para segurar a semana. Então a feira é uma mãe, isso eu ouvi de Dona Balbina do Aipim, que é uma das feirantes mais antigas lá no mercado de São Joaquim, que fica ali na Cidade Baixa, em Salvador, que é um dos mercados mais ancestrais que a gente tem, que foi criado, né, por pessoas que descenderam dos primeiros africanos que aqui chegaram, né, e que é uma feira muito, muito, muito ancestral. E Dona Balbina ali, né, que é conhecida como a moça da massa moída, ela que inventou a maquininha de moer a mandioca, né, e fazer sua farinha de goma, uma mulher super para frente, tecnológica, avançada, sabe? Ela vira para mim e me diz isso, né? A feira é uma mãe, foi aqui que eu criei os meus filhos, foi a partir da minha barraca, do meu tabuleiro que a minha família se ergueu, né? E ela diz para mim que para ela a maior riqueza é poder circular em todas as barracas e ser muito benquista, ser respeitada, ser querida e ser lembrada. Então a gente vai entendendo aí que existem outros valores que não o acúmulo do mercado capitalista, né? Valores de relações humanas, valores de espiritualidade, né? Valores de uma busca mesmo de uma ética, né? Dentro desse grande caldeirão, dessa grande cumbuca que é o mercado, tá? Então, quando os primeiros europeus chegaram no continente africano, sobretudo ali na região iorubá, eles se depararam com mercadoras que detinham o monopólio do dendê e da pimenta, por exemplo, mulheres que eram muito ricas, tá? Então, quando o senhor de engenho aqui decide criar o ofício do ganho, que já existia, né, na verdade, na Europa, mas decide recriar aqui, porque ele enxerga nessas mulheres grandes quituteiras, né, mulheres que dominavam mesmo a arte da culinária, e a gente sabe que nossas ancestrais são as mães, né, de uma culinária que a gente chama de brasileira, né, uma culinária carregada de símbolos e de sentidos. Elas, além de cozinharem muito bem, também negociam muito bem. Então, o senhor de engenho manda essas mulheres para as ruas como escravas de ganho, né, esse nome pejorativo que elas ganham, ou ganhadeiras, e elas podem trabalhar ao longo do dia, vender os seus produtos e no final do dia levar o ganho para o senhor de engenho. Se elas ultrapassarem, né, o acordo combinado, se elas venderem mais do que era esperado, elas podem ficar com esse restante. Muitos homens também faziam, né, o serviço de ganho, né, inclusive é muito daí que vem a capoeira e tudo mais. Mas falando especificamente desse universo feminino, essas mulheres foram muito importantes e elas são ilustradas na nossa literatura. A gente tem um dos livros mais importantes, né, para a população preta, que é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que narra a trajetória de uma ganhadeira, que é a Quirindê, né, que, né, é espelhada na figura de Luísa Maim. A gente vai ver também Gaia Luísa, né, que foi uma Ialorixá muito importante, que foi, né, se tornar baiana do acarajé porque a sua orixá de cabeça, que era o Oiá, né, determinou que ela deveria ir para as ruas montar o seu tabuleiro de acarajé. Então, são histórias muito bonitas, muito fortes, que dizem muito sobre a nossa herança e trazem uma autoestima e uma determinação maior
na hora de dar seguimento aos nossos empreendimentos, né? É preciso dizer que essas mulheres trabalhavam sempre em conjunto, né? Elas conseguiram dessa forma criar irmandades católicas como a Irmandade da Boa Morte, que ainda hoje existe, né? Desenvolveu o que foi conhecida como a primeira joalheria feita no Brasil com moldes que não eram europeus, né? Com muita influência africana, indígena e tudo mais. Essas mulheres também criaram uma estética, né? A primeira estética de um entendimento brasileiro, né? Uma estética de uma mulher brasileira, né? Que é essa roupa que é tida como a roupa da baiana, a roupa de axé, né? Esse saião, esse camisu, essa renda, né? Esse ojá na cabeça, esse pano da costa. Elas deram início a movimentos que foram resultar na Caixa Econômica Federal, né? Elas alforriaram muita gente, né? Proporcionaram um funeral decente para muita gente, adotaram e amadrinharam muitas crianças, e constituíram uma verdadeira classe social em diversas capitais brasileiras entre os séculos 17 e 19. E aí eu estou falando de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, São Luís do Maranhão, Belém do Pará, e inclusive recentemente eu li alguns estudos falando sobre a presença dessas mulheres muito ricas em Goiás durante o século XVIII. Então tem muita coisa aí para ser desvendada, e eu consegui, né, ter acesso, a partir de alguns estudos, a acessar os testamentos deixados por essas mulheres, os inventários deixados por essas mulheres, que eram muito, muito, muito ricas. Ricas no sentido de que a população branca e rica daquele período não conseguia obter a quantidade de bens e a variedade de bens que elas conseguiam, porque elas não viviam sob a lógica comercial da coroa. Essas mulheres eram comerciantes de sabedoria milenar, elas sabiam mercar. E assim elas fizeram alianças com os marinheiros nos portos, porque o trabalho dessas mulheres se dava muito em torno do porto, né? E conseguiu se aliançar, né, com muitos marinheiros que traziam seda chinesa, porcelana indiana, tecidos nobres e materiais assim que não circulavam dentro da vigência da coroa, né, de modo que a branquitude consumia muito o que era fornecido nos moldes europeus, assim. E aí se dá um fato muito curioso: existia uma lei imperial no ano de 1696 que determinou que essas mulheres mercadoras e pretas africanas estavam proibidas de usar qualquer tecido nobre, joia, calçado, enfim, qualquer elemento que simbolizasse riqueza. Uma lei imperial em 1696, porque naquele período elas já estavam incomodando bastante. E aqui eu estou falando de mulheres iorubá, porque é o meu recorte, mas mulheres de muitas outras etnias, inclusive das linhagens banto também, né, fizeram parte desse movimento. Enfim, é muita coisa, né? Muitas vezes um papo não dá conta, mas é um start para instigar na gente essa necessidade de resgatar as nossas heranças e realmente pensar no empreendedorismo que não venha de um molde branco e que a gente jogue chocolate em cima e chame de afro, mas pensar um empreendedorismo essencialmente africano, porque esse foi um legado, uma tecnologia ancestral que os nossos ancestrais deixaram, que as nossas ancestrais deixaram e que está morrendo, porque a gente está cada vez mais incluso dentro de uma lógica branca. Mas é algo que eu poderia chamar de anárquico, talvez, porque os valores vão mudar, né? As nossas determinações mudam também quando a gente se afrocentra de verdade. Então, talvez eu não me torne uma digital influencer do empreendedorismo negro, se eu optar por esse caminho. Mas, muito possivelmente, eu vou atingir a autonomia e causar revoluções no meu entorno, no lugar onde os meus vivem, onde eu vou criar os meus filhos e onde eu pretendo que o nome da minha linhagem continue a existir pela eternidade. É isso. Eu agradeço a Exu pelo axé das palavras e por ter, enfim, me concebido o presente de acessar esse material rico, que hoje eu transformo em cursos, oficinas,
consultorias, mentorias e tudo que eu falei para vocês, tentando auxiliar de alguma forma as empreendedoras e os empreendedores pretos aí nesse mundão louco que a branquitude nos relega. É isso. Nossa, Natália. Que potência, mulher. Que coisa mais bonita. É muito, assim, enquanto você vai falando, eu fui... parece que eu vi as imagens de tudo acontecendo, sabe? E quando, na hora que você tocou na lei, né, que proibia elas usar os tecidos, tipo, parece que isso doeu, sabe? Chegou a doer mesmo. Chegou Porque a doer tá nas nossas mitocôndrias, né? A gente carrega toda essa herança, assim. Né? Inclusive, a gente carrega o roubo de toda essa herança, que foi silenciado, roubado, usurpado. Essas joias, por exemplo, que hoje são chamadas de joias de crioulas, estão nos museus e lá é dito que elas conseguiram essas joias porque eram amantes de homens brancos, o que não confere com os testamentos que elas deixaram. Então a gente vai escavando e vai percebendo que a história que nos contam é muito mentirosa mesmo. Assim. É bizarro. E a gente vai fuçando e vai descobrindo, né? E aí, fuçando também na sua rede, eu vi algo que me chamou bastante atenção e eu anotei aqui, que é sobre o você coloca, né? Realinhando empreendimentos negros a partir da tradição dos mercados africanos, né? Que é uma proposta do curandeira, como que é? Curandeira de negócios pretos, né? E eu achei fantástico. Curanderia. Curanderia. E eu achei fantástico, Natália, assim, e essa proposta, né? Porque tem a tendência do empreendedorismo levar a gente de novo, né, para esse lado branco, né? Quando você traz isso, eu voltei para um outro resgate que eu não tinha feito ainda, né? Então, achei muito bacana. Se você puder falar rapidinho sobre como é esse processo, só para a gente entender. Sim, o curanderia nasceu de todo esse estudo, né? Eu faço essa pesquisa há mais ou menos 7 anos e há mais ou menos 3 anos ela se tornou um curso, algo que eu ofereço assim para o público. Mas no início desse ano as pessoas começaram a pedir encarecidamente que eu desse consultorias para os seus empreendimentos. O curso já não estava bastando, eles queriam mais, porque no curso eu doutor esse geralzão, mas eles querem entender, tá, beleza, como que eu aplico isso? Como é que eu torno isso viável aqui no século em que nós vivemos, no Brasil, aqui na diáspora, né? Isso tudo muito bonito, mas é lá na ancestralidade, nem lá no continente africano tá desse jeito mais. E aí, como é que faz? Então a gente vai pensando em formas práticas, né, de botar isso em jogo. E nasceu muito depois também de eu ter percebido a influência que estava tendo esse projeto de pesquisa chama Elegui Baojá, né, que é o senhor do mercado. Esse projeto de pesquisa começou a tomar uma dimensão muito grande. Então eu vi nascer, por exemplo, o Festival Exu, que acontece no norte do país, nasceu agora esse ano. É o primeiro coletivo, a primeira reunião de empreendedores pretos da região amazônica, né? Desculpa. E eles vieram me dizer que o festival nasceu por conta dos meus estudos, assim, a partir dos meus estudos. E aí começaram a chegar em torno de mim vários coletivos de empreendedores, né? Eu acabei de fazer uma mentoria bem bacana com a irmã que eu amo, né? Que é a Bárbara do Nós por Nós, aí da região do Grajaú, em São Paulo. Também foi muito bacana, então as coisas começaram a fluir. E essa curanderia, o nome é uma brincadeira, né, com o que o mercado exige, mas a ideia de curanderia é realmente trazer cura para os nossos empreendimentos, mas não é nada holístico não que eu estou falando. A gente não vai ter ritual, a gente não vai abraçar árvore, nem fazer nada disso, tá? É uma cura que venha mesmo a partir da fonte de onde a gente bebe para se movimentar, para trabalhar, para produzir, né? E depois que a gente passa por esses ensinamentos, vem um alívio muito grande, a gente vai com outro tempo, vai com outro, sabe? É muito gostoso, assim, passar por essa experiência da curanderia. Então, agora em 2021, a gente está abrindo, né, oficialmente, assim, a gente está chegando nas ruas. Maravilha, maravilha.
Quando abrir a agenda, já avisa que eu e a Rose, com certeza, vai querer Vai ser uma honra. consultoria. Vai ser uma honra. Bom, a gente está chegando no final. É isso, Rose? Acho que eles te mandaram que faltava 10 minutos. Então não vai dar nem tempo de a gente fazer a roda, um bate-bola. Não, mas na verdade, assim, como você já fez as perguntas no meio, assim, do decorrer, né? Eu acho que daí, agora as meninas a gente pode ver, assim, que elas querem falar mais pra fechando, assim, a roda, enfim. Eu queria só encerrar para fazer, assim, um enlace bonito, né? Pegando muito da fala da Marina e dos ensinamentos preciosos que ela trouxe. Dentro dessa ideia do empreendedorismo na tradição iorubá, existe uma iabá, né, uma orixá, que é muito solicitada, desejada, ansiada, sabe? Ela é a orixá que tem o maior número de devotos, assim, nessa esfera do mercado. E ela é a própria prosperidade, tá? Então, a prosperidade é um orixá feminino para a gente, é um dos caminhos de Iemanjá. E aí o Itã, um dos Itãs de Adé, fala dela como uma orixá que perdeu a visão. Tá? E aí é muito legal, eu indico a leitura de um livro da Kilsan de Oliveira, um livro de literatura infanto-juvenil, se eu não me engano, chama... Eu não vou me lembrar, mas procure um livro dela que fala sobre as orixás, que lá tem a história de Adé, e acho muito bonito a gente falar, né, dessa questão da acessibilidade a partir da lógica tradicional africana, de que uma orixá, uma deusa, não possui a visão, perdeu a visão, de como ela se relaciona a partir desse momento com ela mesma e com o mundo, e todo o simbolismo que carrega a prosperidade, né? Eu arrepiei aqui, que incrível, vou procurar. Eu também, eu fiz o tese. Gente, como assim? Olha, eu só quero te dizer, Natália, que durante a sua apresentação eu anotei um monte de coisas. Muito obrigada pela aula. Fui anotando 1 milhão de coisas aqui, sensacional. Parabéns, viu? Foi lindo. Lindo, lindo. E trazendo, eu acho que, enfim, eu acho que tudo começa a fazer mais sentido, sabe? Por exemplo, assim, cada vez que a gente é ponte de construção, assim, de fazer esse elo de conexão, assim, de mulheres tão maravilhosas, assim, de mulheres pretas, né, que a gente se vê, que a gente se representa, eu acho que a gente dá um passo para frente, pensando para trás, assim, pensando na ancestralidade, sabe? E, por exemplo, assim, quando eu acessei a Natália, eu estava no processo, enfim, eu sou mestre em História e eu pesquiso turbantes e tecidos e carregadores de bebê tradicionais. E eu acessei a Natália bem nesse processo, né? Porque muito do que ela traz das imagens dessas mulheres, né? Dos turbantes, são coisas que eu busco, né? E ela sempre... então, assim, não é à toa, assim, quando a gente vai se encontrando, sabe? Eu acho que é uma necessidade, né? A Natália trouxe mitocondrias, né? Eu não conhecia essa palavra assim, eu não usava ela, mas eu usava a memória genética, né? Que a gente vai trazendo no corpo, nas ações, enfim, e a gente só enxerga isso quando a gente talvez olhe para outras mulheres, né, mães, né, e a gente consiga se conectar, né. Enfim, eu agradeço muito vocês. Eu não sei se vocês já fecharam, se vocês querem falar mais, assim, alguma... Eu só quero colocar uma questão, Rose, que quando a Natália foi falando sobre o tabuleiro, né? Eu tenho um projeto em Franca, né? Que é o Quilombo das Quitandeiras. E eu me vi total em conexão, né? Eu fiz total porque a gente criou um espaço, né? A gente criou esse espaço para as mulheres pretas vender seus produtos, né? E quando ela foi falando assim, eu falei, mano, como que isso é ancestral e como a gente traz isso, e às vezes a gente nem percebe que a gente está fazendo isso, mas a gente está fazendo, né? Então, realmente, a gente tá sendo ponte, né? A gente está criando essas oportunidades, assim, então é muito gratificante. Obrigada, Natália, Marina.
Vocês foram maravilhosas. Nossa, Eu que obrigada. agradeço, queridas. Muito obrigada. Eu agradeço muito também. Eu acho que o mais forte, o mais potente da gente estar junto aqui conversando é o quanto a gente reconhece a ancestralidade em tudo que a gente faz, mesmo por instinto até, né, Tuane? Como você acabou de dizer, às vezes a gente vai fazendo por instinto, mas o quanto a gente traz isso na nossa história, na nossa genética, e o quanto isso é importante para a gente construir novas pontes para esse futuro, né? Porque os nossos filhos estão carregando isso junto com a gente. As pessoas que estão assistindo a gente aqui agora também vão identificar muitas novas oportunidades, assim espero. E a gente pode ir aumentando, ampliando essas possibilidades, fazendo surgir novas pontes em lugares que a gente às vezes não imaginava. Então, super obrigada, estou super lisonjeada de estar aqui com vocês, assim, foi sensacional, muito obrigada mesmo. Natália, já estou te seguindo, inclusive. Também. Tchau, tchau, queridas. Muito obrigada.